Muito bem, meus alunos, vamos então para o último tópico deste segundo bimestre. Nós já vimos na aula passada as inequações do tipo produto. Hoje eu vou ver com vocês as inequações do tipo quociente. Mas você vai verificar que a maneira de resolver a equação tipo quociente é muito parecida com a maneira de resolver a inequação do tipo produto, usando o mesmo esquema gráfico. Até porque, se no esquema do produto a gente faz a regra de sinal da multiplicação, né? Mais vezes mais é mais vezes menos é menos. Na inequação do tipo quociente, a gente faz a divisão dos sinais, que é o mesmo resultado da divisão dos sinais do produto. Menos divididos por menos também é mais divididos por menos é menos. Então é muito parecido. Mais fácil identificar ainda porque tem uma inequação na parte de cima e uma inequação na parte de baixo. Tudo bem? Então eu vou achar as raízes da parte de cima e as raízes da parte de baixo separadamente. Então vamos lá, parte de cima. X ao quadrado menos 6x mais 5 igual a zero. Gente, quais os números que somados dão 6 positivo e que multiplicados dão 5? Quais são esses números? 1 e 5, muito bem. 1 vezes 5 é 5, 1 mais 5 é 6. Tudo bem? E vamos resolver a equação da parte de baixo. Ou seja, menos x mais 3 igual a zero. A de baixo é uma equação do primeiro grau. Então, eu vou multiplicar aqui por menos 1. Vai ficar x menos 3 igual a zero. E passando esse menos 3 para o segundo membro, vai ter x igual a 3. Tudo bem? Muito bem. Então, agora vamos montar o gráfico, né? Vamos montar o gráfico aqui. Da parte de cima, as raízes são 1 e 5. Então, vou marcar a raiz aqui, ó. Né? O 1 e o 5. Tudo bem? E a raiz de baixo é o 3. Então, vamos marcar aqui o 3. O 3 você sabe que tem que estar entre o 1 e o 5, né? Então, por isso que eu coloquei o 3 aqui. Agora, você observou uma coisa interessante? Eu pintei a bolinha do 1 e do 5, né? Porque aqui é sinal de maior ou igual. Mas olha, eu deixei a bolinha do 3 sem pintar, aberta. Não deveria ser pintada, professor? Se fosse do tipo produto, seria. Mas como é do tipo quociente, a raiz ou as raízes da parte de baixo não podem nunca ser utilizadas. Por quê? Porque se eu colocar esse 3 aqui no lugar do x, menos 3 mais 3 daria zero. E tem uma regra básica da matemática. Não dá para dividir nada por zero. Então, como as raízes da parte de baixo nunca vão servir, aqui embaixo, o gráfico da parte de baixo vai ter sempre bolinha aberta. Não importa o sinal que você tem aqui. Se for maior ou igual, como nesse caso, ou menor ou igual, a parte de cima será fechada e a de baixo sempre aberta. Se for só maior ou se for só menor, aí é tudo aberto, de cima e de baixo, né? Então, de baixo sempre terá uma bolinha aberta. Tudo bem? Bom, em cima é uma inequação do segundo grau. Então, vamos à regrinha do Macama. Mesmo sinal de A, o A é positivo, o que multiplica o x ao quadrado. Sinal contrário do A e mesmo sinal de A depois do 5. Tá certo? Embaixo, a regra de sinal é cama, porque é uma inequação do primeiro grau. E o sinal do A é negativo. Então, o contrário de A é positivo, cama, né? Contrário de A positivo e o mesmo de A é negativo. Tudo bem? Beleza? Agora eu vou fazer o gráfico resultante como eu fiz lá nas inequações do tipo produto, certo? Então, vamos lá. Eu vou puxar o 1 aqui para baixo. O 1, né? O 3 e o 5. O 5 com bolinha fechada, o 1 com bolinha fechada. Regra de sinal nos intervalos. Vamos lá. Mais dividido por mais, mais. Menos dividido por mais, menos. Menos dividido por menos, mais. Mais dividido por menos, menos. E o que é a solução da inequação? O que ele me pede como solução, ó, gente? Ele me pede os números maiores ou iguais a zero. E o número maior ou igual a zero é um número o quê?
positivo. Tá certo? Então, a solução, a cobrinha vai onde tem o sinal de mais aqui embaixo, que é antes do 1 e entre o 3 e o 5. Tudo bem? Então, eu escrevo assim, conjunto solução x pertence a R, tal que o x seja menor ou igual a 1, ou x é 3 menor que x, menor ou igual a 5. Tudo bem? Beleza? X pertence a R, tal que o x seja menor ou igual a 1, sempre que está à esquerda da cobrinha é menor ou igual, né? No caso, é meio igual porque é fechada a bolinha, tá? E entre dois números, x no meio e os dois extremos nas pontas, o 3 e o 5. Não tem o igual aqui porque o 3 é aberto e tem o 5 porque ele é fechado. Ou ainda, você pode escrever com uma forma de intervalo de menos infinito até 1 fechado, união com, 3 aberto até o 5 fechado. Tudo bem? Beleza? Então veja que a resolução é muito parecida com a inequação do tipo produto. Praticamente a mesma forma de resolver. O grande detalhe é que embaixo, a equação que está embaixo, sempre vai ficar com bolinha aberta. E a inequação de cima sempre com bolinha fechada. Tá? Se for maior ou igual, menor ou igual. Se fosse só maior ou só menor, é tudo aberto, em cima e embaixo. Mas a maneira de resolver é praticamente idêntica à inequação do tipo produto. Beleza? Vamos agora então ao segundo exemplo. Muito bem, agora vamos para o segundo exemplo. Então, de novo, uma inequação do tipo quociente, uma inequação em cima e uma embaixo, né? Você percebe que uma inequação em cima e uma inequação embaixo. E eu quero agora, já observando que as duas são do primeiro grau, tanto em cima como a de baixo, né? Então vamos lá, vamos à resolução, vamos achar as raízes das duas. Primeiro, você faz 3x menos 1 igual a 0, portanto, o 3x é igual a 1, e x é igual a 1/3, uma fração. Vamos deixar na forma fracionária mesmo. E a de baixo? Menos 2x mais 1 igual a 0. Então, você pode fazer 2x menos 1 igual a 0, né? Se eu multiplicar por menos 1, eu inverto os sinais. Aí eu isolo 2x aqui, 2x igual a 1, portanto, o x igual a 1/2. Então, a raiz da parte de cima é 1 e a raiz da parte de baixo é 1/2. Tudo bem? Agora eu te pergunto, quem que é maior, 1/3 ou 1/2? Não, faça uma divisão rápida. 1 sobre 3, dividindo 1 por 3, dá 0,333, é uma dízima, né? E dividindo 1 por 2, dá 0,5. 0,5 é maior que 0,3. Portanto, o maior é 1/2. Tá certo? Então, na hora de montar o gráfico, vai ficar assim, ó. Eu vou colocar 1/3 aqui, ó. Tá? Ó, 1/3 antes, com bolinha fechada. E o meio depois, com bolinha aberta. Tudo bem? Por que 1/3 é bolinha fechada? Porque o sinal é de menor ou igual. Tá? E o de baixo, por que é a bolinha aberta? Porque na inequação do tipo quociente, a de baixo é sempre aberta. Porque a raiz de baixo não pode ser utilizada, porque se você colocar vai dar 0 no denominador. E não existe divisão por 0. Portanto, a bolinha de baixo é sempre aberta, independente do sinal que você tem aqui. Se fosse só menor, se não tivesse o igual aqui embaixo, aí essa também seria aberta. Tá? Mas como tem o igual, essa é fechada e essa aqui de baixo é aberta. Bom, então aqui nesse caso, a gente vai usar a regrinha do cama, né? Para a parte de cima e cama para a parte de baixo. Vou até escrever aqui, ó. Cama. Cama em cima e o cama embaixo. O que é cama em cima e cama embaixo? Um beliche. Nada a ver, né? Piada de professor de matemática sem graça. Vamos lá. Então, cama e cama, certo? Contrário de A, mesmo de A, contrário de A, mesmo de A. O A aqui em cima é positivo, ó. É 3 positivo. Então, o contrário do positivo é negativo, mesmo do A é positivo. E embaixo, o A é negativo, ó. Tá certo? Que multiplica o X é negativo. Então, o contrário do A é positivo e o mesmo do A é negativo.
Tudo bem? Bom, agora eu vou puxar essas soluções aqui para baixo no gráfico resultante, ó. Né? Vou até deixar aberto aqui por 1/2, né? Já que 1/2 é aberto. Então, vamos puxar aqui, ó. Linhas perpendiculares aqui, ó. Certo? Aqui eu vou marcar 1/3. Muito bem. Vamos à regrinha de sinal? Vamos lá. Menos dividido por mais, menos. Mais dividido por mais, mais. E mais dividido por menos, menos. Certo? Mas o que a inequação quer de resposta? Ela quer, nesse caso, os números menores ou iguais a zero, que são os números negativos. E onde é que estão os negativos, gente? Antes do 1/3 e depois do 1/2. Tudo bem? Muito bem. Então, eu escrevo que o conjunto solução, nesse caso, é x pertence a R, tal que x seja menor ou igual a 1/3, ou x maior do que o 1/2. Tudo bem? Ou ainda, a solução é o intervalo aberto de menos infinito até 1/3, fechado, união com 1/2 aberto até o mais infinito aberto. Beleza? Tudo bem? Então, esse foi o segundo exemplo. Vamos ver mais um exemplo. Muito bem, agora nós vamos para o terceiro e último exemplo, tá certo? Uma outra inequação do tipo quociente. Então, aqui eu tenho duas do segundo grau, né? Uma do segundo grau em cima e uma do segundo grau embaixo, tá certo? Então, vamos lá, vou pegar a de cima primeiro. X² menos 9 igual a 0. Essa equação do segundo grau ela é chamada de incompleta, né? Porque falta o termo em x. Você pode resolver por soma e produto ou pela fórmula de Bhaskara, se você quiser. Mas eu acho que nesse caso é mais fácil você isolar o x² no primeiro membro e tirar a raiz quadrada de 9. Tá certo? Então, o x' vai ser menos 3 e o x duas linhas é igual a 3. Tá certo? X' menos 3, x duas linhas é igual a 3. Menos 3 vezes 3 é menos 9, menos 3 mais 3 é 0. Beleza? Não pode esquecer que a raiz de 9 não é só 3, é também menos 3. São duas raízes reais e diferentes. Tá? Não esqueça disso. Beleza? Bom, e a de baixo, x² menos 3x menos 10 igual a 0, vamos por soma e produto. Quais os números que somados dão 3 e que multiplicados dão menos 10? Quem são esses números, gente? Menos 2 e 5, certo? Menos 2 vezes 5 é menos 10, menos 2 mais 5 é 3. Professor, eu prefiro fazer ainda pela fórmula de Bhaskara. Não vou cobrar que você faça por soma e produto. Mas uma questão como essa, você faz por Bhaskara, você perde muito tempo, por exemplo, numa prova do PSS. Não é o mais indicado. O mais indicado é que você tente fazer realmente por soma e produto para você ganhar tempo, tá certo? Porque agora não esqueça que eu tenho que montar o gráfico. Então vamos colocar esses valores no gráfico. Vamos lá. Vamos colocar em cima o menos 3 e o 3. Agora é tudo com bolinha aberta porque é só menor, ó. Então vou colocar aqui o menos 3, certo? Bolinha aberta no menos 3. E vou colocar aqui o 3, também com bolinha aberta, ó. Tudo bem? Beleza? Bom, a de baixo, o menos 2 vem depois do menos 3. O menos 2 é maior que o menos 3. E o 5 é maior que o 3. Então, o 5 vem depois do 3. Tudo bem? Beleza? Então, menos 3 e 3, menos 2 e 5. Então, eu posiciono as raízes de baixo de acordo com a de cima. De novo, que nem lá na equação tipo produto, né? O menos 2 tem que vir depois do menos 3 e o 5 depois do 3. Então, o posicionamento você não pode errar. Tá certo? Vamos, então, agora à regrinha de uma cama em cima e embaixo, né? São duas raízes reais diferentes, então uma cama e uma cama. O sinal do A, tanto em cima como embaixo, são positivos, ó. Então, mesmo de A, contrário de A, mesmo de A, certo? E aqui também, ó, mesmo de A, contrário de A, mesmo de A. Tudo bem? Então, ó, mesmo de A mais, contrário de A menos, mesmo de A mais. Mesmo de A mais, contrário de A menos, mesmo de A mais. Certo? Uma cama e uma cama. Tudo bem?
Agora eu vou fazer o gráfico resultante. Então tome cuidado que é tudo com bolinhas abertas, né? Vamos lá. Então vamos colocar aqui, ó, o menos 3, o menos 2, o 3 e o 5, certo? Tudo com bolinha aberta. Então vamos puxar as linhas perpendiculares passando por cada uma das soluções, certo? E a regrinha de sinal agora, vamos lá. Mais dividido por mais, mais. Menos por mais, menos. Menos divididos por menos é mais. Mais por menos é menos. E mais por mais é mais. Então, mais, menos, mais. Mas o que a inequação quer como resposta? Essa inequação quer os números menores do que zero. Tá certo? Gente, número menor que zero é o quê? Negativo. E onde é que tem sinal negativo aqui? Entre o menos 3 e o menos 2 e entre o 3 e o 5. Então, a cobrinha vai ficar aqui e aqui. Como é que eu escrevo o conjunto solução desse exercício? Vamos lá? Conjunto solução. X pertence aos reais, tal que menos 3 seja menor que x, que seja menor que menos 2, ou 3 menor que x, menor que 5. Tudo bem? Então, veja, sempre que a solução fica entre dois números, é x no meio, dois sinais de menor e os dois extremos nas pontas. Aqui também, ó, 3 e 5. Então, x, dois sinais de menor e os extremos nas pontas, 3 e 5. Entre menos 3 e menos 2 e entre 3 e 5. Pode ser a solução. Ou, se você quiser escrever como intervalo, aberto de menos 3 até menos 2, união com aberto de 3 até 5. Tudo bem, moçada? Então, aqui a gente encerra o nosso segundo bimestre, tá certo? Com as inequações do tipo quociente. Você observou nessa aula de hoje que, para resolver as inequações do tipo quociente, o método é praticamente idêntico às resoluções do tipo produto, né? Por isso que se chamam inequações do tipo produto ou quociente. Podem aparecer, com certeza, nas provas de vocês. Nessa prova, que vai ser na segunda-feira que vem, os assuntos que eu vou cobrar são inequações de primeiro grau e inequações do segundo grau, inequações do tipo produto e inequações do tipo quociente. Esses serão os assuntos abordados na próxima prova, que será na segunda-feira. Para os alunos que fizerem o trabalho até sexta e fizerem a prova na segunda-feira, estão de férias, tá? Da parte de matemática já. As férias começam oficialmente na outra semana, mas eu só vou postar o gabarito da prova na quinta-feira da semana que vem, né? Depois que vocês fizerem a prova na segunda, mas se vocês já estão de férias, já vou lançar as notas e fechar as notas. Tudo bem? Continue só entrando no site do colégio para obter as presenças, mas o conteúdo está encerrado agora com vocês. Vou passar essa semana exercícios hoje já para vocês fazerem. Amanhã, quarta também, quinta também. E na segunda-feira teremos então a nossa prova. E o trabalho, não esqueçam que é para entregar até sexta desta semana. Gente, não vai ter trabalho substitutivo desta vez não, tá? Então todo mundo tem que fazer o trabalho até sexta-feira. E aí eu fecho as notas de vocês. Caso vocês conheçam alguém que não consiga, me avise. Um abraço e até a próxima.